Romanos 5, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Então veja que não está escrito que a mulher persuadiu o homem ou coagiu de alguma forma a comer o fruto da árvore proibida. Não é? Ela não botou nenhuma arma, nenhuma serpente enrolada no pescoço de Adão e para ele abrir a boca e toma. Não, né? Na verdade, ela só deu o primeiro passo, na verdade. Ele, como a cabeça, poderia, ou melhor, como cabeça, poderia tê-la orientado adequadamente, ou até impedido de comer, como ter expulsado a serpente daquele lugar de uma vez por todas. Afinal, ele era a autoridade que Deus havia colocado ali para governar o mundo. Ele poderia ter chamado por Deus, e se não soubesse o que fazer naquele momento, com uma situação inusitada. Sim, Deus estava ali, né? Deus sempre não ia para poder estar com as criaturas dele. Então, já que convivia diretamente como pai e filho, ou seja, convivia diretamente ali com Deus. Veja, eu até deixei aqui um termo, tá? Que eu não vou explicar para vocês depois. Quando eu escrevi esse livro aqui, eu ainda não tinha o entendimento que Deus me deu nesse daqui, segundo os nascidos. Então eu deixei, eu não mudei, para que vocês saibam que todos nós podemos estar sinceramente enganados, tá bom? Tem coisa, eu não tenho vergonha de dizer que eu erro, tá bom? Eu não tenho, significa que eu estou aprendendo. E graças a Deus, eu não permaneço no erro, eu vou em frente. O Senhor me ensina e eu sigo em frente, tá bom? O erro fica no passado e a gente vai aprendendo. Então, tem coisas que servem, né, para que a gente lembre-se que a gente, né, está aqui no mundo em processo de aperfeiçoamento, tá bom? Isso é para todos nós. Enfim, já que convivia diretamente com pai e filho. Convivia como se fosse pai e filho, mas não porque Deus não fez, não foi pai de Adão. Ele foi criador. É diferente, eram criaturas. Mas eles conviviam ali, né, face a face. Mas Adão permaneceu passivo e talvez em seu coração concordou, como se chama no direito, tacitamente, ou seja, quem cala consente, com Eva, em ter conhecimento e ser como Deus. Qualquer semelhança com as pessoas e sua ideologia atualmente não é mera coincidência. As pessoas hoje ainda continuam na saga de tentar ser como Deus, não é verdade? Até mesmo de ultrapassar Deus, né? Porque dizem que tem bugs no homem criado por Deus, existem bugs, então eles querem corrigir esses bugs. Olha que coisa. Então eles estão querendo uma performance melhor de Deus. Oh, meu Deus. De uma coisa temos a certeza, Deus sabe de todas as coisas, e se ele não atribuiu à mulher a culpa pela queda, e sim o homem, é porque Deus, sendo justo e verdadeiro, sabe o que faz e conhece toda a verdade, incluindo aquilo que não podemos ver. Por quê? Porque Deus sonda mente e coração. Pois só ele sonda mente e coração e sabe todos os pensamentos dos seres humanos. Mas trataremos melhor essa questão mais adiante, mediante a apresentação dos fatos. Então, Adão perdeu sua autoridade para o maligno quando foi omisso e deixou que a mulher comesse do fruto e o comendo também. Todavia, Deus fez da maldição a bênção que resgataria. Veja, olha como Deus é inteligente, como Deus é magnífico. Ele fez da bênção, dessa maldição a bênção que resgataria todos os que crescem. Assim sendo, vamos mergulhar nas próximas linhas que se seguirão ao desenrolar da história, no Éden. Então, a serpente era a mais astuta, né, de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Deus não disse isso. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal.
A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido, ou seja, deu graciosamente ao marido, que estava com ela. Veja, o marido estava com ela. E ele também comeu. Sem nem perguntar nada, né? Só comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Olha que o engano, né? A serpente, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão ver que vocês são Deus. Nós viram que estavam nus. Ou seja, nós fomos lesados, fomos roubados. Olha, até sem roupa a gente está, tá vendo? A serpente nos passou a perna. Pera, ela não tem perna. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Gênesis 3, do 1 ao 7. Bem, a serpente era o mais astuto dos animais. A Bíblia faz essa declaração. É a Bíblia que faz essa declaração. A serpente era a mais astuta dos animais, mas era um animal. E ela tinha nome, era uma serpente, né? Então, quem foi que deu esse nome? Foi Adão. Ou seja, um corpo ágil numa mente astuta, perfeita para o espírito caído. Satanás, conhecido como antiga serpente, está descrito isso em Apocalipse 12, 9, tá? Essa é a referência. Fazer sua investida traiçoeira, ou seja, foi o animal perfeito que ele encontrou para fazer sua investida traiçoeira. Primeiro, ela coloca uma dúvida no que Adão disse para sua mulher. Colocou dúvida naquilo que Adão tinha dito. Deus realmente disse? Deus realmente disse isso? Logo em seguida, veja a certeza com que ela faz a declaração de que eles certamente não morrerão e ainda acrescenta o que Deus sabe. Além dela falar com firmeza, com certeza que eles não iam morrer, ainda diz que Deus sabe. Ou seja, ela conhece Deus? Como ela poderia saber o que Deus sabe? Parecia conhecer bem a Deus. Seria ela uma habilidosa contadora de histórias no jardim do Éden? Provavelmente vivia se esgueirando e ouvindo uma conversa aqui e outra acolá. E foi certeira na mulher. Ela sabia que esta, por sua vez, havia sido feita a medida para o homem depois que ele já estava no jardim. E já havia até dado nomes aos animais, visto que cada um tinha o seu par devido, mas para ele ainda não havia. Por isso sabia que Deus tinha dado a ordem expressa sobre aquela árvore e seu fruto a Adão. Se ela pudesse trazer dúvida sobre a palavra do homem com base na sua autoconfiança e perspicácia, a mesma que a precipitou dos céus, a sua autoconfiança e sua perspicácia. Ela foi chutada do céu, arrastando um terço dos anjos consigo. Teria alcançado o seu objetivo primeiro, que era conduzir a mulher em sua lábia, cheia de veneno maligno. O apóstolo Tiago fala sobre isso. A língua, cheia de veneno maligno, mortífero da serpente. Ele fala sobre isso. É sobre isso aqui que ele está falando. Ali era o mal personificado de serpente. Afinal, não foi à toa que ela escolheu, ou melhor, que ele a escolheu uma serpente, né, para o seu intento. Provavelmente a serpente sabia o que a mulher tinha ouvido do seu marido, numa dessas espiadelas. Ouviu e viu o casal. É muito fácil, né, para aquele que fica, né, tem a astúcia e tem habilidade de se esconder atrás de folha, de árvore e tudo mais, e pode muito bem se camuflar, na verdade, ninguém vê que está ali. Tinha ouvido do marido numa dessas espiadelas. Ouviu e viu o casal e só precisou fazer a pergunta certa, com palavras cheias de veneno e sutileza. A mulher devia ser mais falante que o marido, e não é até hoje. Então a serpente percebeu esse detalhe e viu a alegria do homem em ter a sua companheira feita a sua medida, e o quanto lhe fazia bem estar em sua companhia. Satisfazer as suas vontades, agradá-la. Não é assim quando a gente está apaixonado? Imagino que Deus também se alegrou, pois certamente sabia que faltava alguém para Adão. Adão não era completo em si mesmo. Veja que o termo é semelhante usado para o Espírito Santo. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O ajudador. Lembra? O consolador. Depois o Senhor disse, não é bom que tenha... eu estou falando aqui em versões diferentes, tá? Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Aqui é a versão NTLH. Na versão RC diz assim, uma adjuntora que esteja como diante dele, ou seja, alguém páreo a ele. Na versão ARA, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha aí, auxiliador, Espírito Santo.
Ou seja, Eva era para Adão o que o Espírito Santo hoje é para nós. Entende? Por isso que nós somos completos. Nós não precisamos necessariamente ter um cônjuge para nos completar. Nós já somos completos. Isso é apenas um adendo, é um acréscimo. É algo que vai nos fazer ainda mais. Entende? É o transbordar de Deus. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e deu, enfim. Eu não vou sair lendo isso aqui tudo, porque isso aqui está tudo na Bíblia, né? Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Em outras palavras, o ser humano era a coroa da criação de Deus, mas não era bom que o homem estar só. Veja que, como um pai amoroso, Deus fez os animais e os levou para que o homem os nomeasse, como já vimos anteriormente, né? Então, Deus era a sua fonte, embora Deus estivesse se relacionando tão próximo como pai e filho, trazendo ao homem presentes, como se dissesse, estou te dando, olha, estou te dando autoridade sobre tudo isso, tudo que Deus criou. Ele colocou debaixo da autoridade de Adão e Eva. Estou te dando autoridade sobre tudo isso, grandes e pequenos, fortes e fracos. Domínios. O homem estava se desenvolvendo sob a instrução afável do próprio Deus, pois ele já foi feito adulto. Adão e Eva foram feitos adultos. Por isso que Deus estabeleceu que nós deveríamos nascer de novo. E o que precisasse poderia buscar diretamente com o Criador. Deus estava ali. Assim como nossos filhos, quando pequenos, em idade de despertar para as curiosidades do mundo, na idade do porquê. Né? Ou seja, a gente sabe como que é isso, né? Nossos filhos começam a perguntar sobre tudo. Mas Deus nunca perde a paciência, diferente de nós. Certamente isso não se dá de forma com Deus, porque Ele é a fonte de toda boa dádiva, como disse Tiago. Alguém pode imaginar o poder em dominar toda a criação? Era esse poder que Adão e Eva tinham. Eles dominavam sobre tudo. Ainda assim, a Bíblia diz que o homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Ou seja, Deus realmente viu que o homem não se sentia completamente feliz. Faltava alguma coisa, ou melhor, faltava alguém como ele, como homem, outro ser humano, porque só tinha Adão, que pudesse desfrutar com ele de toda aquela perfeição do paraíso, toda a beleza do jardim do Éden. Alguém como ele pudesse contemplar cada detalhe de cores e formas e se alegrar juntamente com ele. Não é assim quando a gente tem alguém que a gente ama e que nos ama, que pode compartilhar com a gente de todas as coisas? Alguém que falasse a mesma língua, que apreciasse com ele todas as maravilhas do paraíso. Veja, um cavalo, por exemplo, não ia apreciar as maravilhas, né? Ele ia pisar nelas, né? Os animais irracionais. Então, ele precisava de alguém que pudesse apreciar com ele. Afinal de contas, ele era o único que raciocinava. Uma companheira idônea, como a Bíblia diz. Alguém para compartilhar tudo aquilo. Então, Deus resolveu inventar a primeira cirurgia com anestesia geral e fez a mulher. Para completar o homem, veio então a família. Veja a reação do homem diante da surpresa que seu pai tinha feito ao acordar e se deparar com aquele ser semelhante a ele. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha a alegria de Adão. Essa finalmente, cara, finalmente, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Então, o termo mulher é porque ela foi tirada do homem. Gênesis 2, 23. Então, uau, isso deve ter sido realmente digno, né? Do que foi dito no último versículo do capítulo 1. Isso realmente é muito bom. Então, quando Deus fez a mulher para o homem, viu que tudo estava pronto, ele disse, isso é muito bom. De todas as outras coisas, Deus só dizia, isso é bom. Mas quando fez a mulher e o homem, os dois estavam completos, então ele disse, isso é muito bom. Era a coroa da criação de Deus. Então, vocês acham que Deus não se importa com a humanidade? Aquela que é a coroa de Deus, da criação dele? Então, Deus descansou de todo o seu trabalho, pois ele havia terminado sua obra de criação. O homem estava completo, tudo estava terminado. Notem que o primeiro capítulo de Gênesis é do geral para o particular. Um apanhado geral, enquanto que do segundo em diante existe uma riqueza de detalhes. Ou seja, do segundo capítulo em diante, a gente encontra os detalhes do que a gente não encontra nos primeiros, do particular para o geral. Então, a alegria era geral no Jardim do Éden. Porém, havia alguém que gostaria de estragar isso, trazendo a primeira mistura para o que era puro. Ora, o bem já era tangível ao homem e à mulher. Sabemos que sua fonte era o próprio Deus. Só não havia o conhecimento do que era mal. Nada que Deus criou era mal, mas ele estava bem ali à espreita, escondido,
de pronto para dar o bote. Vamos rever as palavras de Deus com relação à instrução que ele deu ao homem Adão. Coma à vontade, coma à vontade, é isso que Deus quer para a gente. Essa é a vontade de Deus para a gente. Coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto, ele só deu uma exceção, só havia uma exceção, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Veja, Deus não disse talvez, ele disse certamente, com certeza morrerá. Mas veja, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. As pessoas achavam, e eu também achava, que a primeira morte que aconteceu foi a morte espiritual. Eita, o homem morreu espiritualmente. Foi a primeira morte que aconteceu. Né? Porque a gente é assim, né? A gente, né, antes de molhar o bico, a gente já está dizendo tudo, né? Não, a gente já está lá no final. Né? Nem começou ainda, a gente já está lá no final. Mas Deus tinha feito muito mais para que eles tivessem tudo abundância e com excelência do Altíssimo, o padrão divino. Entre todas aquelas árvores, apenas uma não lhe era permitido comer, pois Deus sabia que a morte seria um processo que o ser humano teria que experimentar de forma pessoal e intransferível. Veja, a morte é a única coisa que a gente não pode passar para ninguém, né? A gente tem que passar por ela. Então, o Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, as duas estavam ali no meio do jardim. As duas árvores. Mas Deus cercou a árvore da vida ou a árvore do conhecimento? Não, ele deixou ali. Por que ele fez isso? Nós sabemos como Adão passou essa ordem, ou melhor, não sabemos como Adão passou essa ordem para sua mulher. Mas pela forma como ela respondeu à serpente, pode nos dar alguma pista. Afinal, não existia malícia ainda, nenhuma forma de engano neles, nenhum raciocínio errôneo até aquele momento. Não existia o pecado para dar aos espíritos impuros o direito de falar-lhes ao coração ou na mente, pois era o próprio Deus quem os instruía pessoalmente. E por acaso pode haver alguma coisa que Deus não conheça, que possa fugir da instrução de Deus, né? Lembrando que estamos fazendo apenas aqui uma explanação, tá? Porque a gente não ouviu Adão passando nenhuma informação para Eva, a gente está fazendo uma explanação. A mulher, a serpente perguntou, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Veja, nenhuma das árvores do jardim. Veja o que ficou de fora, a parte onde Deus disse, coma à vontade. Nenhuma das árvores, ora, Deus disse, coma à vontade de todas. Todas as árvores do jardim vocês podem comer, comam à vontade. Ela, o que ela fez? Ela disse, foi verdade que Deus disse que comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha só, ela fez Deus parecer o quê? Mesquinho. Ela fez Deus parecer, sabe, que estava segurando, contendo alguma coisa deles. A confusão é instaurada no momento em que a mistura é adicionada às palavras de Deus. É assim que a mistura acontece de forma sutil e muitas vezes a gente nem percebe. Tá? Ou quando é retirada alguma parte delas, com o intuito de se aproveitar como pretexto. O pretexto era insinuar que Deus era mesquinho e até egoísta, uma vez que havia privado de tal conhecimento, porque era até a árvore em específico que ela queria levar a mulher. Ou seja, ele queria, a serpente queria conduzir Eva àquela determinada árvore. Mas para ela conduzir Eva àquela determinada árvore, ela precisava dar voltas, entende? Enfeitar o pavão para que Eva não percebesse. Ou seja, algo sutil, algo que está te conduzindo e você não sabe que está te conduzindo. Entende? Algo. Veja, esse é um engano. A mentira, ela é na lata. Ela é ali. Mas o engano não. Ele te conduz, entende? Ele vai te enredando, ele vai te ganhando. No meio de uma série de coisas, ele está ali. Quando a gente não tem discernimento, a gente cai. Ele queria levar a mulher àquela árvore para falar, pois esta não tinha a maldade que a serpente possuía em si. A serpente era maliciosa, Eva não. Eva era pura. Aí eis a resposta de Eva. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Se ela tivesse ficado por aqui, já teria respondido a pergunta e a serpente teria que investir mais, né? Mas a mulher acrescentou, porque a gente fala demais, né, gente? Aí ela continua falando. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Se ela tivesse parado por aí, ainda estaria de acordo com as instruções de Deus. Mas ela continuou.
Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Estava aí a chance que a serpente precisava para atacar sua presa com toda a astúcia nas palavras e poder de persuasão e obter êxito no seu plano. Cabe ressaltar que havia 2 árvores no meio do jardim e não apenas uma. Existia 2. Só que a restrição era sobre uma apenas. Alguma informação a serpente possuía que podia usar contra os planos de Deus. Ela deve ter ouvido e visto coisas das quais poderia manipular a ingenuidade desavisada da mulher. Como vimos anteriormente, a forma como ela conduziu a mulher em sua habilidade de argumentação. E fez isso de forma ardilosa, como se induzisse a mulher, que era pura, numa conversa dramática, exagerada e direcionada. O nome disso é manipulação. E eu acho que a gente já conhece algumas coisas parecidas com essa, não é verdade? Que apelam para o emocional, que apela para o descuido. Perceba que na sentença de Deus para a serpente, ele põe inimizade entre elas. Por quê? Porque havia amizade. Se Deus põe inimizade entre a mulher e a serpente, é porque havia amizade. E essa amizade não foi boa. Essa amizade terminou mal. Aliás, tudo que Deus fez é bom, né? Então a serpente deveria ser um animal excepcionalmente belo. E como Lúcifer foi um anjo perfeito de luz, pode ter dado ainda mais ênfase àquela aparência e ao poder da língua. Então, ora, a língua é fogo, mundo de iniquidade. Isso aqui Tiago também fala, nós já lemos sobre isso, né? O que tem na língua. Então, o Tiago está dizendo o que aconteceu ali. Tiago, mais uma vez, está citando o que aconteceu no Éden. Veja, esse é o poder da língua, que foi transferido para o ser humano. Então, Tiago está dizendo que aconteceu exatamente ali, a língua carregada de veneno que contaminou todos os seres humanos desde então. Veja, a fonte era Deus, de quem procede toda a boa dádiva que vem do Pai das luzes. De onde que vêm as coisas boas? De Deus, não vem do maligno. E ele era a quem instruía. Portanto, ele mesmo não tem maldição para ninguém. Dele não procede nenhum mal. Como está escrito, né? Tiago, eu citarei aqui logo depois. Então, Deus é a fonte de boas dádivas, mas retribui a cada um segundo a sua própria ação. Pois, como ele mesmo determinou, cada semente produz segundo a sua espécie. Ele apenas dá a sentença merecida a cada um, assim como fez no caso em questão. Então, ninguém, ao ser tentado, deve dizer, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém, como nós já lemos aqui, né, em Tiago, 1, do 13 ao 17, a gente já leu. Até aquele momento, só havia o conhecimento do bem, e não do mal por parte do casal. Ou seja, só conheciam o bem, porque a fonte do bem estava diante deles, e instruía eles. Que era Deus. Certo é que Deus é justo, porque não atribuiu à mulher a responsabilidade por ter entrado o pecado no mundo. Por quê? Pelo contrário, ele atribuiu a Adão. O apóstolo Paulo também disse que a mulher foi enganada. Adão não, porque ao homem foi confiada a ordem divina e também a autoridade sobre todos os animais, até mesmo seus nomes. Se ele deu nome a todos, a serpente era um desses animais. Ele também deu nome à serpente. Adão pode ter sido omisso em sua responsabilidade e não enganado. Ele foi omisso e não enganado. Enfim, ou seja, aquilo que o apóstolo Tiago diz, que o pecado é algo individual, é algo que nasce dentro do ser humano de forma individual, aconteceu dentro de Adão também. Por isso ele ficou quieto. Ele também estava ali com Eva. Quando Deus fez a Eva para Adão, ele não largou ela. Provavelmente ele não deve ter largado ela um segundo. Ela deve ter estado na companhia dele o tempo inteiro. Ele era o companheiro dela e ela era a companheira dele. Então, a parte do nem sequer toquem no fruto daquela árvore não estava nas instruções originais. Deus não disse isso para Adão. Mas será que Adão, talvez, né, quem sabe, ele possa ter, né, feito essa, como é que se diz? Esse apelo a Eva, né? Nem sequer a gente não deve nem sequer tocar, tá bom, Eva? Por favor, nem sequer a gente deve tocar naquilo. Isso foi um acréscimo que a Bíblia não deixa claro de onde veio a ideia. Foi o que a astuta serpente precisava. Veja só esse acréscimo que ela precisava para poder concluir o desfecho dela. É como se ela estivesse conduzindo a mulher pelo caminho sinuoso do engano, do exagero, induzindo-a ao erro. E o mal era a própria serpente que estava ali. Ou seja, eles não conheciam, não sabiam. Por quê? Porque era de ordem espiritual. Eles só conheciam aquilo que eles viam e ouviam.
É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão bem o mal. Mas é quando eles abriram os olhos, o que é que eles viram? Estavam nus. Ou seja, como Deus vocês serão, vocês conhecerão bem. Ora, o bem já era tangível, vinha de Deus e era a fonte que estava bem diante deles. E o mal estava ali bem diante deles, só que eles não sabiam, eles não conheciam. Mas Deus conhecia, Deus sabia. Por isso, ele orientou acerca daquela árvore. Por isso, ele deixou essa advertência: não toquem nessa árvore. Ou seja, gente, a existência daquelas duas árvores ali só mostra que Deus é um Deus de liberdade. O fato daquelas duas árvores existirem ali é o exercício do verdadeiro arbítrio. Porque se não tivesse, como testaria o arbítrio dos homens? Como que seria mostrado o livre-arbítrio se não houvesse a escolha? Para você poder escolher alguma coisa, tem que ter no mínimo dois. No mínimo dois. Se não tiver dois, não tem escolha. Ora, só tem uma opção. Só existe uma opção. E não duas, né? Para você poder escolher, tem que ter pelo menos a unidunité, não é? Tem que ter dois. Se não tiver dois, não tem escolha. Então, a serpente ardilosa provavelmente podia estar fingindo ser amiga da mulher inocente e amável. Estava, né? Podia não, ela estava. Foi lançando sua semente maligna, né? Da cobiça, viu? A semente da cobiça, que seduziu o coração da mulher, que a partir daí começou a ver aquela árvore de forma chamativa, mais atraente. Bem, aquela árvore já estava ali, naquele exato lugar, bem antes da mulher existir. Quando ela veio existir, aquela árvore já não estava lá? Por que ela não parecia tão atraente? Por que aquela árvore antes, para Eva, não parecia tão atraente? Só depois que a serpente chegou e falou, foi que ela começou a olhar. Essa árvore, aquele fruto, que interessante. Aquela árvore sempre esteve ali. Aquela árvore era mais antiga que Eva. Por quê? Você vê que o apóstolo Tiago, então, ele sabe do que ele está falando. Ele está dizendo que aquela língua astuta, aquele veneno que contaminou a Eva e Adão, e penetrou no ouvido deles, entrou, sabe, alojou alguma coisa ali, deixou eles com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Porque a mulher só passou a reparar daquela árvore, que aquela árvore era linda e o fruto parecia delicioso logo após esse evento. Afinal, quantas árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos tinham ali? Foi isso que Deus disse. Árvores lindas que produziam frutos deliciosos. Ou seja, que diferença tinha aquela para as outras? Para outras tantas? Percebe que algo começa a ficar diferente? Começa a tipo, brilhar demais? Ora, não era tudo fruto? Não era tudo árvore? Qual a diferença daquela árvore para as outras? Porque não podia? Simplesmente porque ela não podia? Então você vê que a partir do momento que tem um mandamento, que tem um aviso, começa a brilhar algo para a curiosidade humana. Quer ver? Faz um teste, como o pastor Joseph Prince diz. Dentre muitas portas, bota só uma plaquinha, não entra em uma. Deixa um monte de porta, mas bota uma plaquinha só em uma. Não entre. Para você ver. Se você não vai ficar fazendo de tudo para poder ver o que tem detrás daquela porta. Não é assim? É assim. É assim. O homem também estava com a mulher no momento, provavelmente desde que Deus entregou a ele. Não deve ter deixado-a sozinha. A forma como o homem reagiu quanto à mulher, que acabara de ser entregue, com tanta ênfase que o Espírito Santo não deixou de mencionar. Este é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha, que intimidade, né? Que coisa própria, pessoal minha. Olha, muito igual a mim, é muito eu isso daqui. Trouxe bastante emoção o fato de um homem ter recebido seu presente com muita alegria, até um certo entusiasmo do tipo, até que enfim, achei alguém como eu. Então, como cabeça da relação, ele poderia ter dado um basta naquela situação, naquele diálogo catastrófico, né? E colocado tudo em seu devido lugar. Ele poderia ter feito isso. Acredito que o seu erro foi ter permitido que aquele hábil animal tivesse tanta oportunidade de conversa com a sua amada. Também poderia ter levado sua mulher diante de Deus. Ou, enfim, basta, então, que a gente tenha um pouco mais. Você vê que existem coisas que estão diante de nós, que só basta um pouquinho de um olhar um pouco mais atento para que a gente não deixe que aquilo crie raízes indesejadas. Vocês começam a perceber
perceber que às vezes as coisas estão diante de nós. A gente poderia dar um basta aqui, mas a gente deixa. A gente vai largando, a gente vai deixando. Não, só mais um pouquinho. Ai, não, só mais essa vez. Né? Não é assim que vai. E aí, quando a gente vê, aquilo já está tomando conta. Então, ao invés disso, a Bíblia relata que foi uma escolha do homem, como está escrito. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, aí vem. Em outras palavras, uma vez que você escolheu ou preferiu, ou seja, foi escolha do homem, ele preferiu dar ouvidos à mulher e não a Deus. Era uma escolha dele. Veja, desde o início, foi uma escolha do homem e também foi uma escolha da mulher. Deus não cercou aquelas árvores. Deus não fez nada que pudesse mexer no livre-arbítrio deles, tipo, como se fosse como se eles fossem escravos, como se eles estivessem cercados. Não, a liberdade era verdadeira em todos os sentidos. É assim que Deus quer para nós hoje. A liberdade que Deus quer para os seus filhos é a mesma coisa. Deus não precisa cercar nada para que a gente não venha a tomar a posse daquelas coisas. Ele quer que a gente tenha consciência e escolha Ele. Ter a liberdade, veja, hoje nós temos o Espírito dentro de nós, que nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos ajuda, nos auxilia em nossas fraquezas. Quando a semente do mal entra, a cobiça, a discórdia, a condenação, veja, quando a semente do mal, se baixa a semente do mal entrar, todas as espécies, tudo que vem dela, tudo, começa a fomentar dentro de nós. E outras coisas dessa natureza são geradas, pois toda semente dará fruto segundo sua espécie. A alegria e o bom entendimento estavam comprometidos. A primeira mudança foi na mente. Aí eu coloquei aqui, olha, seu espírito morreu ao se separar de Deus. Não. Adão nunca recebeu um espírito. Adão era corpo e alma. Adão e Eva eram corpo e alma. Eu deixei aqui nesse livro para que as pessoas saibam que a gente erra. Quando a gente crê errado, a gente acaba, né, seguindo nesse caminho do erro. Mas Deus me mostrou. E lá no finalzinho desse livro eu coloquei uma notinha com referência a isso. Mas eu não sabia quando eu comecei a escrever o livro. Eu não sabia. Eu deixei assim, para que a gente saiba que a gente pode aprender. A gente erra, mas a gente não é obrigado a permanecer no erro. Entende? E Deus não nos condena por causa disso. Pelo contrário, hoje nós temos esse salvo-conduto que nós podemos andar e jamais podemos sair dele, que se chama Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos levou a um patamar diferente, novo, completamente diferente. Completamente diferente. Então, enfim, gente, eu queria que vocês conhecessem isso daqui. E mais uma coisa, olha, uma versão aqui da VFL diz assim: o pecado os dominaria e eles passariam a obedecer. Veja o que a versão VFL traz. Em semelhança, as palavras diz assim, olha, não será abençoado quando Deus disse para Caim. Não será abençoado se fizer o que é certo? Logo depois do pecado, né? Caim foi o primogênito, tá? Caim foi o primeiro filho deles. Não será abençoado se fizer o que é certo, mas se fizer o errado, o pecado está na porta, pronto para atacar você. Sabe o que significa essas palavras? De acordo com as palavras do hebraico, o pecado está na porta, pronto para atacar você, ou como um demônio. Então, veja, foi isso daqui que acabou entrando nos homens. A malignidade. Foi a malignidade que acabou entrando dentro do homem. E o homem não teve mais como fugir dessas coisas. Então, eu queria ler esse trechinho para vocês. Tem muitas outras coisas ali ainda. Mas eu queria que vocês entendessem que foi isso que aconteceu. E hoje nós temos testemunho dessas coisas. Descritos aqui, no capítulo 5, versículo 12, e Tiago dá testemunho dessas coisas também. Viu? Que a cobiça, ela se instaura dentro. Agora veja, se não existisse lei, lá naquela época, eles tinham como saber que cobiça era pecado? Não, porque não existia lei. Mas deixou de existir morte? Deixaram de morrer? Levou um tempo para que a morte física viesse, mas veio. A primeira morte foi um assassinato, né? O Caim já se antecipou, já disse, vai haver morte. Então, peraí, deixa eu providenciar a primeira aqui, né? Ele já fez ali, por isso que o João diz que Caim era do maligno. Caim pertenceu ao maligno, por isso ele matou seu irmão. Vê como ele foi tomado como um dos filhos, ou melhor, o primogênito de Adão e Eva,
já veio do maligno. Ou seja, aí tem muita gente que cria, gente, tem muita gente que cria aí várias articulações dizendo que Eva não era Eva, era Lilith, e que a Lilith teve relações sexuais com a serpente, e a serpente acabou gerando. Vini, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Isso aí é conhecimento. Que Caim é filho de Lilith com Adão. Entende? E que aí gerou. E aí eles tiram que existe também os chamados. Ai, meu Deus. Pessoas que têm aparência de serpente, que têm coisa de serpente, eu esqueci o nome. Os reptilianos. Aí vem os tais reptilianos. Gente, pelo amor de Deus. Tudo isso vem do engano. Por favor, porque não molharam o bico com o Espírito Santo, acaba criando essas histórias, essas coisas mirabolantes. Não foi nada disso. Simplesmente Adão e Eva eram almas viventes. O maligno entrou neles. Espíritos imundos passaram a habitar em homens e Jesus veio mostrar isso. Quando ele começou a expulsar demônio, ele veio mostrar isso. Demônios habitam dentro de casas, que são os corpos das pessoas. E aí eles escravizam as almas. É isso que acontece. Não foi que Eva teve relações com serpente, nada disso, e Lilith, coisa. Não, nada disso. Nada disso. É algo mais simples. Quer dizer, mais complexo, mais profundo, talvez. Mais profundo. Mas não é dessa forma, tá bom? Então, eu gostaria que vocês recebessem, né, um pouquinho dessa percepção que o Senhor me deu, para que vocês não sejam enganados por astúcias, não sejam enganados por histórias que começam a misturar crendice, mitologia com a palavra de Deus. Porque não tem isso. Não tem. Continuando aqui, tá? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, foi dessa forma, através da cobiça. A língua venenosa da serpente seduziu o coração de Eva, que era puro. E ela cobiçou. E Adão também. Adão também. Só que a ordem, Deus imputou o pecado ao homem, porque a ordem foi dada a ele. O salvaguarda daquela situação era dele, e não da mulher. A mulher vive depois. Entende como que Deus, ele é fiel a cada ordem que ele faz as coisas. Ele mantém. Desde o início da primeira palavra dele até a última, ele é fiel para cumprir. Ele é assim. Os homens podem esquecer, mas Deus não esquece não. Entende? Então, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado estava no mundo, viu? O pecado já estava no mundo, desde lá do início. Depois a gente vai ter mais certeza que era a cobiça, porque o apóstolo Paulo vai falar aqui. Mas quando a gente não entende, a gente não sabe que está falando da mesma coisa. Mas agora a gente já sabe, né? A gente já entrou aqui, a gente já sabe que a gente está falando do Gênesis. Do início de todas as coisas. Como é que entrou o pecado no mundo? Como que surgiu o pecado no mundo? Entende? Pois antes da lei ser dada, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Por quê? Não é levado em conta. Por que não é? Porque não existe lei para tipificar o pecado, para dar nome ao pecado. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou. Ora, mesmo que os nomes não sejam dados, mas a morte estava vindo por causa do pecado. Ninguém deixava de morrer porque os nomes não estavam sendo nomeados ali. Vocês entendem, né? A morte reinou desde o tempo de Adão. Desde o tempo de Adão, a morte reinou. Viu? Como ele tá rebuscando aqui de Adão. Viu que ele está falando desde o início? Está falando de Adão. Desde o tempo de Adão até Moisés. Por que até Moisés? Porque foi em Moisés que veio a lei. Aí sim veio a tipificação do pecado. Aí Deus começou a dizer o que as pessoas já praticavam. Ele só colocou. Ele só tipificou, ele só canetou, ele só escreveu, ele só designou. Entende? Já estava lá, mas ele deu nomes. Olha, isso aqui já está sendo praticado por todos vocês. Vocês precisam ter consciência que vocês praticam determinadas coisas. E essas coisas fazem com que vocês morram e vão lá para o inferno. Porque o mesmo que seduziu lá no início, ele continua seduzindo hoje e depois ele vai e acusa.
que o diabo, o sedutor, ele também é Satanás, é o acusador. Ele faz os dois papéis, porque ele é desses. Então, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, aí o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, do 45 ao 48, que a gente já está cansado de tanto ler aqui. Que primeiro, né, Adão foi feito da terra, do pó da terra, a alma vivente. E o segundo Adão, o último Adão, foi feito, é o homem celestial, né? O primeiro Adão, alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Então, aqui está se falando do primeiro Adão, do que trouxe o primeiro Adão. Né? Ou seja, veja, Adão era um tipo. Era um tipo. Vocês conseguem imaginar? O que está escrito lá no início, né? Que Deus fez um homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança é algo que é o quê? Semelhante, não é parecido, não é? Mas Jesus, o último Adão, ele é a expressão exata. A expressão exata de Deus. A imagem e semelhança é algo... tem a sua fidelidade, mas é algo mais esboçado, vamos dizer assim. É como está dizendo aqui, é um tipo. Adão era um tipo daquele que haveria de vir. Por quê? Porque Deus deixou que o homem fosse fraco, do jeito que fosse. Ele fez o homem fraco para que, através da fraqueza, pudesse vir o último Adão. Como ele diz, o melhor vinho foi servido depois. É melhor o final das coisas do que o início. Ele deixou já tudo isso preparado. Por quê? Porque os fracos precisam de ajuda. Como Jesus disse, eu não vim para os fortes, eu não vim para os sãos, eu vim para os fracos, para os pecadores. Por isso ele veio. Porque se Deus tivesse feito Adão já forte, se Deus tivesse feito Adão espírito, e ele tivesse caído, seria mais um Lúcifer, seria mais um Satanás, seria mais um diabo, entende? E toda a sua prole. Então Deus não daria essa vantagem para Satanás. Sabia que Satanás tinha caído na terra, mas Deus não deixaria de fazer também aquilo que ele tinha que fazer por causa de Satanás. Afinal de contas, Deus é Deus. Entende? Então, esse plano da salvação foi dado para homens fracos. Foi assim que Deus esboçou as coisas. Foi a vontade dele, que primeiro viesse o natural e depois o espiritual, para que consertasse todas as coisas que o natural quebrado, no caso, o quebrado. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Viu? O presente é muito maior. Jesus, ele está falando aqui, olha, Jesus é maior do que o que Adão fez. O que Jesus fez é maior do que o que Adão fez. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Ou seja, muita gente, até hoje, ainda se debate com relação a isso. Poxa, mas porque Adão pecou? Foi só um erro que ele cometeu. Todo mundo tem que pagar por causa do erro dele. Simplesmente porque o erro dele, a desobediência dele fez com que algo a mais acontecesse. Houvesse uma ruptura entre as coisas que foram estabelecidas no início. A partir do momento que entra trevas, a luz, luz e trevas, elas são antagônicas entre si. Deus é santo. Deus não convive com pecado. De modo nenhum. Então, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Então, o que Adão fez foi pequeno perto do que Deus fez. Por quê? Porque Adão era uma alma vivente. Adão e Eva, ou seja, nós, seres antes apenas naturais, os seres humanos estão confinados a viverem apenas aqui nesse mundo. Se quiser sair daqui, que não há oxigênio lá fora, que não há estrutura para o corpo humano, por causa da pressão, a temperatura e tudo mais, o corpo se dissolveria. O homem não respira fora do planeta Terra, debaixo desse firmamento, o homem não respira. Então ele morre. Então o homem estaria confinado a viver aqui. Mas a dádiva de Deus foi tão maravilhosa, foi tão superabundante sobre esse pecado, que transformou os homens, aqueles que creem em Cristo, no último Adão, em seres que podem viajar pelo mundo inteiro e viverem eternamente. Nos tirou de seres meros animais racionais para seres
espirituais. De criaturas nos tornou filhos, e de terrenos e passageiros nos deu uma vida eterna. Olha que diferença. Olha que diferença. E agora nós podemos desfrutar da companhia de Deus, não apenas em alguns momentos, como Deus vinha, saía lá da habitação celestial dele, vinha se encontrar com Adão e Eva. Agora a gente vai poder estar na habitação de Deus para sempre. A gente vai poder estar com Deus eternamente. Isso é maravilhoso. Isso é magnífico. Veja, não é porque a gente não está vendo isso aqui agora que a gente deve descartar. É isso que nós estamos aprendendo. A perseverar na nossa confiança, na nossa esperança. É essa perseverança que o apóstolo Paulo nos ensina através das Escrituras. Não é porque não estamos vendo ainda, não estamos sentindo, não estamos pegando, que isso não seja verdadeiro, gente. Se nós não crermos certo, a gente não vai chegar até lá. Por isso que nós precisamos ser ensinados na nossa natureza certa, alimentar o nosso ser eterno. Porque a gente vai ver essas coisas e vai se alegrar. E a gente vai dizer, uau, era verdade. Era verdade. Mas aqueles que não cresceram aqui espiritualmente serão estrelas pequeninas, serão estrelas com brilho ínfimo. Mas aqueles que crescerem espiritualmente receberão galardões de Deus e brilharão eternamente com resplendor forte. É isso que Deus quer para os seus filhos. Que cada um de nós venha crescer mais e mais, se parecer mais e mais com Cristo, para que a gente venha brilhar na eternidade, para que a gente venha ser mais luminoso, mais poderoso. Esse é o desejo do nosso Pai. Ele não quer, veja, desde lá no início, com a vontade de todos os frutos. Olha como ele é generoso. Comam a vontade de todos os frutos. Hoje ele diz, ei filhos, cresçam, cresçam e resplandeçam nesse mundo de trevas. Quanto mais vocês brilharem nesse mundo de trevas, mais vocês brilharão na eternidade. É isso que ele quer para nós. É por isso que essas cartas maravilhosas foram escritas e deixadas, gente. Para que a gente receba o poder do Espírito, no nosso Espírito. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Por um pecado veio o julgamento. Ou seja, já veio o julgamento. Lembra que Jesus disse? Aquele que não crê nas minhas palavras já está condenado. Já está. O que Cristo veio fazer foi interceptar. O que Cristo veio fazer foi impedir. É diferente. Veja, a humanidade já caminha, já está condenada. Já está condenada. O que veio interceptar isso, que veio mudar isso, foi Jesus Cristo. Tirar desse caminho para a perdição para o seu reino maravilhoso da luz. É isso que Jesus Cristo veio nos dar. Isso é boas novas. Essas são as boas novas da salvação. Porque condenado todo ser humano, já está por causa dos seus pecados. Todo aquele que pecar, morrerá. Não é isso? Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então, veja, por muitas transgressões, muitas, mas superabundou a graça de Deus. Ainda que haja muitas transgressões, o valor de Cristo excede todas essas e muito mais. E muito mais. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, ou seja, por que a morte física reina? Por que as pessoas humanas ainda morrem, fisicamente falando? Por causa da transgressão de Adão, que é o resultado da vida terrena. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Veja, recebem de Deus a imensa provisão. Então, a graça é uma provisão. A graça provê tudo que nós necessitamos. A imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, veja, esse versículo 17 aqui, o pastor Prince adora, é o fundamento do ministério dele. Reinarão em vida por justiça. Gente, a justiça é um dom. A gente não tem que se esforçar para praticar a justiça. É um presente. A gente anda nela, de acordo com o conhecimento, de acordo com a nossa consciência. A gente só anda nela. A gente só desfruta daquilo que nosso Senhor já nos deu, já conquistou para nós.
reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinar em vida. Veja, agora a gente está reinando em vida ou a gente está sendo levado pela vida? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Há uma diferença. Se nós vivermos pelo Espírito, nós reinaremos em vida, pelo poder de Cristo. Mas se nós ficarmos plantando no terreno da natureza humana, então a gente vai ser levado como folhas secas, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então a oferta de Deus, ela é maior do que o pecado. É maior do que o que Adão fez. Inclusive, o apóstolo João diz que Jesus é o pagamento por todos os nossos pecados, não só os nossos, mas do mundo inteiro. Esse é o valor de Jesus, ele excede detalhe, pela eternidade, tá? Não tem nem prazo. É eternamente, para você ver o valor de Cristo. Gente, é coisa séria, não é brincadeira. Então, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou uma só transgressão, ou seja, o ato de Adão, resultou na condenação de todos os homens. Veja bem, veja que eu estou lendo. Resultou na condenação de todos os homens. Todos. Então, a condenação dos homens já é certa. Viu? A condenação dos homens já é certa. E Jesus veio para poder deixar isso claro. Ele está dizendo, olha, vocês já estão nas trevas. Eu sou a luz. Aquele que anda na luz não andará nas trevas. Aqueles que recebem a mim já passarão da condenação, não serão condenados, serão salvos. Ele está dizendo, olha, eu vim para tirar vocês daquilo que vocês já estão, do lamaceiro que vocês estão. E vim resgatar, limpar vocês e trazer para o meu reino, o reino da luz. Mas se as pessoas não quiserem, o que está escrito lá? Você pode vir, por favor, ler João 3, do 17 ao 19, por gentileza? Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O que Jesus disse? Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, Viu? porque não crê no Filho único de Deus. E qual é a condenação? Qual é a sentença? Leia aí. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Viu? Ou seja, essa é a sentença. A luz já veio ao mundo. Todos já estão nas trevas. Veja, nas trevas todos já estão. O mundo jaz no maligno. O mundo já está em trevas. Mas Deus mandou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Porque condenado o mundo já está. O dia da ira de Deus já está certo, vai vir. O dia do trono, do juízo lá, do trono branco, também já está certo, vai acontecer. Então, o que a gente está participando é do período da dispensação da graça. Ou seja, Jesus está resgatando pessoas, está dando presente da salvação para as pessoas. Porque ele é bom. Porque ele sofreu no lugar de todo aquele que desejar receber a ele. É o salvo-conduto que Jesus Cristo veio nos dar. Ele suportou tudo para poder... Veja, isso é pura bondade de Deus. Isso é mostrando que verdadeiramente Deus é bom. É isso que vai ser comprovado no dia do trono do juízo branco. A bondade de Deus operou. E nem precisávamos merecer, apenas crer. Porque só pela fé já foi creditada a justiça. Não foi por mérito, foi por crer. Por isso ele nos colocou lá em Adão. Em Adão não, perdão, em Abraão. Senão, ele não teria nos colocado aquele gancho ali, né? Antes de Adão. Abraão recebeu a promessa antes de ser circuncidado para que a gente entrasse nessa lacuna. Os não-judeus, os que não têm a lei. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ou seja, a desobediência de Adão. Adão desobedeceu. Ele poderia ter interceptado ali a serpente, Eva e tudo, afinal de contas, ele era o cabeça. Ele era o cabeça. Não tem discussão, ele era o cabeça. Ele podia ter interceptado aquilo de qualquer forma. Mas ele concordou tacitamente com a situação.
E o apóstolo Tiago diz, né, que houve ali cobiça. Eles cobiçaram. Cada um é tentado pelo desejo do seu próprio coração. Não é? Ou seja, Eva não foi Eva que foi lá e não. Ele também foi tentado. Ambos foram tentados. Então, foi algo que aconteceu de forma individual. Então, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, muitos. E quando Deus diz muito, é muito mesmo. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, é a nossa obediência. Aí eu pergunto para vocês, é a sua obediência ou é a obediência de Cristo? É por isso que quando vem pensamentos contrários na nossa cabeça, o apóstolo Paulo diz assim, que sejam levados cativos todos os pensamentos à obediência de Cristo Jesus. Não é a nossa obediência, é a obediência de Cristo, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A gente está fazendo o quê? A gente está programando a nossa mente? Não, a gente está guerreando a batalha espiritual. A gente está usando as armas certas para a batalha certa. A gente está usando as nossas armas para a nossa milícia. Entende? As armas da nossa milícia. Porque embora a gente viva humanamente aqui nesse mundo, a gente não é apenas meros homens naturais. Tá bom? A gente já sabe que a nossa guerra é contra espíritos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, viu? Para que a transgressão aparecesse, para que as pessoas vissem o que elas já praticavam, o que estava dentro de cada uma delas. Foi para isso que a lei veio. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Como é que está a sua aí, Vini? Esse versículo 20. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E o seu, A Isaac? minha tá assim. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Viu? Para que percebessem a gravidade do pecado. Ou seja, o pecado já estava ali. Entende? Para que percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Ou seja, a oferta de Deus super abundou sobre o pecado. A graça de Deus, o presente de Deus, a oferta de Deus foi muito, excepcionalmente maior do que o que Adão fez. Então, veja só, existe alguém que pode desfazer o que Jesus fez? Será que algum pecado que algum de vocês possa cometer é maior do que o que a obra de Jesus fez? Se a gente parar para raciocinar de forma como as escrituras nos aludem, será que a gente não vai viver diferente? Será que a gente não vai dominar sobre essas coisas que tentam nos dominar, nos paralisar e nos faz viver com medo? A fim de que assim como o pecado reinou na morte, ou seja, o pecado reinou muito na morte, né, trazendo morte, também a graça reine pela justiça. Veja, a graça reina pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que nos concede a vida eterna? É a justiça de Deus, através da graça, do favor imerecido. Imerecido para nós, porque Deus trocou de lugar. Deus mandou o justo pelos os injustos. Você pode ver 2 Pedro 3, do 15 ao 18? Lembre de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender. E os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Ou seja, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dá testemunho de quem?
Você pode ler na sua versão, por favor, Vini? Como é que está na tua versão? Eu não conheço na NTLH. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Olha, Pois o viu? Que linguagem simples. Rapidinho, Vini. Tá vendo que linguagem simples? A paciência de Deus é uma oportunidade para que a gente seja salvo. Viu como é que é a paciência de Deus com a gente? Porque Ele está resgatando gente aí. Ele está salvando gente pecadora. Meu Deus. Olha, quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente não tem como deixar de apreciar a bondade dele. Continua, Vini. Lê devagar, Vini, por favor, porque essa leitura aí é muito boa, muito clara. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a você sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Viu? Em todas as cartas, e a gente percebe que o apóstolo Paulo repete algumas coisas, não é? A gente percebe isso. Ele fala algumas das mesmas coisas, só que usando palavras diferentes e jogos de palavra, mas ele está falando sobre as mesmas coisas, não é? E o apóstolo Pedro percebeu isso também, e ele diz, né? Continua, Vini. Ele dá testemunho dessas coisas. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também Olha aí. com outras partes das Escrituras Sagradas. Ou seja, tá vendo? O apóstolo Pedro mesmo está dizendo que tem coisas que são difíceis de compreender. Veja, talvez ele entenda, talvez não, quem sabe. Né? Mas ele diz que é difícil de compreender. Agora, as pessoas que são bebês espirituais, que são crianças, o que acontece? Veja, tem muitos, como eu posso dizer, pastores aí, muitos mestres, que ainda são crianças espirituais, mas têm vergonha de admitir que são e acabam distorcendo as cartas do apóstolo Paulo, não só para a destruição deles, mas, infelizmente, para as ovelhas de Cristo também. É isso que o apóstolo está dizendo. E assim, eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tome cuidado para não serem levados pelos erros das pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, Posição segura. Veja, não caírem da sua posição segura. Por quê? Porque Cristo é essa rocha, gente. Cristo é essa rocha. Se a gente se mantiver com a nossa, como ele vai dizer aí no final da palavra, como ele vai dizer, se a gente se mantiver ali, como ele vai instruir, e como instrui o apóstolo Paulo, a gente não vai cair. porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, Viu? agora e para sempre. Amém. Continuem a crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e na graça. Conhecer Jesus e a graça de Deus.